aqui bancada da Malta Telecom e estamos aqui com um grande pequeno rádio da Aquário novamente, só para citar algumas observações, né? Já tem algumas semanas que esse equipamento já está no mercado e nós analisamos algumas repercussões desse equipamento, né? Alguns comentários, alguns feedbacks, e achei importante falar um pouco sobre algumas características e alguns comentários. Infelizmente, algumas modificações que eu tive o desprazer de ver na internet, né? Mas vamos lá. Gente, acho que em primeiro lugar, tá? Aqui é a região dos jumpers desse rádio. Pessoal, meu intuito não é atacar ninguém, muito pelo contrário, tá bom? O intuito nosso aqui da Malta Telecom é trazer a informação. Mas não sei se por propaganda de marketing, né, ou algo do tipo, o pessoal tem dito que o equipamento vem desbloqueado, né, ou bloqueado, enfim. Gente, o conceito de bloqueio e desbloqueio de equipamento, ele na verdade ele leva em consideração um circuito que tem que ser modificado, tem que ser ajustado, tem que ser interrompido, gerar uma informação diferenciada, enfim, para que você consiga expandir o range ou algo do tipo. Mas, gente, é um jumper, tirou o jumper, colocou outro jumper, né? Tá bloqueado o rádio, desbloqueado. Acho que até essa palavra é incorreta, né? Tá. O que você faz aqui é informar para o processador o que você quer como que ele opere, né? Em qual range de frequência, para qual país, para qual legislação, enfim. Com esse jumper aqui ele fica no canal padrão brasileiro, né? O primeiro aqui, o BR. Se colocar o segundo, ele expande de 24 a 30, tá bom? Enfim, é possível fazer expansão de canais. Mas, gente, venhamos e convenhamos, chamar isso de desbloqueio, não sei. Acho que não, é um nome que não é adequado para esse equipamento, tá bom? Colocar um jumper e tirar um jumper, né? Você pode fazer isso aqui quase ligado, cara, tá bom? Ele só pega a informação aqui no momento do boot. Se você der o boot no equipamento, ligou, puxar o jumper aqui, não muda nada. Entendeu? É só uma leitura que o CI faz no momento da partida do equipamento, tá bom? Lembrando que todos esses pinos aqui, eles têm tensão de 3,3 volts e o outro lado é ground, né? Ou terra. Então, conforme você vai aterrando esses pinos, o processador do rádio está lá aqui embaixo, aqui, isso informa para ele qual o range de frequência que ele vai operar, tá bom? Então, assim, gente, desbloquear o RP70, desculpa, eu sei que tem gente usando até como propaganda de marketing, né? Meu intuito aqui não é atacar ninguém ou falar que está certo ou que está errado, mas não é adequado para esse equipamento, tá bom? Existe sim outros equipamentos da faixa amadora que realmente você de fato faz o bloqueio, o desbloqueio ou a expansão de canais. Mas, cara, isso aqui não é, tá bom? Gente, outro ponto importante que eu quero mostrar aqui para vocês vou colocar até em foco aqui o tanque final do equipamento, tá? Vou tirar aqui essa garra para ficar bem fácil de identificar. Aqui é o transistor de potência, tá bom? O transistor de potência transmite. Existe um circuito LC que casa a impedância do transistor, né? O transistor não trabalha em 50 ohms. A linha de transmissão, sim. O transistor trabalha com uma impedância bem mais baixa, tá? Então existe todo um circuito LC aqui para trazer a impedância para 50 ohms. Geralmente são as primeiras bobinas aqui. Depois disso, aqui é um LPF, tá bom? Um low pass filter, né? Um filtro passa baixa. Tá bom? Por que existe isso daqui e a necessidade disso? O transistor é um componente não linear. Acaba causando digamos assim, o espúrio, o ruído, né? As harmônicas, né? Que a gente tanto comenta, né? Isso aqui dava muito problema antigamente com os canais de televisão, FM, antes de ser digital e tudo mais. Então, resumindo, esse equipamento transmite em 27 MHz. Ele vai gerar harmônica ali no dobro da frequência, vezes 4, vezes 6, né? Se não me engano aqui são só as pares. Enfim, é um ruído, um residual da amplificação, gera uma intermodulaçãozinha aqui e ele acaba gerando, isso aqui é natural. Para que existe o circuito passa-baixa? Para que ele não deixe as harmônicas passarem para a antena, tá bom? Ou se deixar que fique dentro do especificado. No primeiro vídeo que eu comentei sobre esse equipamento, eu mostrei no espectro o equipamento transmitindo e ele tem, o manual diz que ele está
as harmônicas, né, o primeiro sinal de espúrio estaria pelo menos a 50 dB inferior à portadora principal, o que é um valor muito bom, né? Geralmente a Anatel pede menos 40, esse daqui consegue ter 10 dB acima ainda, né? E assim, muito legal, é um rádio extremamente limpo no espectro. Mas isso é graças a quem? É esse circuito aqui, ó, a eficiência desse circuito, tá bom? Aqui na parte de cima tá os indutores, na parte de baixo, no verso da placa, tem os capacitores, tá? Então eu já fiz 2 vídeos sobre esse equipamento. Um eu mostro o espectro, no primeiro vídeo eu falo sobre as impressões dele. O segundo vídeo eu removi essa placa, virei ela do verso, mostro a parte de baixo. Então tem os capacitores, os indutores na parte de cima e os capacitores na parte de baixo. Tá? Então graças a esse circuito LC, o equipamento ele tem um resultado muito bonito no espectro, um espectro limpinho. Bacana? Por que eu estou mostrando isso e falando sobre isso? A importância desse circuito. Eu vi algumas modificações na internet que as pessoas... Já é um equipamento que está lá seus 17 watts. Gente, é um transistor de saída, 17 watts, tá excelente para esse equipamento, tá bom? Tá dentro da especificação, dissipação térmica, o que o circuito vai aguentar. Aí, gente, para 11 metros, tá excelente essa potência. Quer mais potência? Pega um equipamento de HF, né? Coloca um linear, enfim, para que realmente você tenha uma efetividade de aumento de potência, tá bom? Mas enfim, né, o pessoal gosta de ver, né, o ponteiro do watímetro subir, né? E já começou-se a fazer as modificações desse equipamento. E eu vi um vídeo aí de uma modificação que o técnico puxou a alimentação, acho que 13.8 direto aqui, né? Dá um ganho razoável, fez um bypass aqui na parte dos excitadores. E cara, a parte mais triste de ver, ele pegou esse indutor aqui e abriu o indutor. O que é abrir? Pegar e desmanchar, afastar uma espira da outra, tá bom? Eu vou até aproximar para ficar bem evidente aqui, ó. A eficiência dessa bobina é justamente por ela estar com as espiras juntas, tá? A indutância dela foi calculada, o LPF foi calculado, né? Chegou-se aos valores da indutância necessária e falou, ó, a bobina tem que ter tantas espiras e espiras juntas, tá? Existem bobinas com espiras separadas? Existem, mas não é o caso dessas bobinas, tá bom? E isso é muito comum em LPF de equipamento, tá bom? Seja de HF, seja de IPX, tá bom? Elas são espiras geralmente juntas aqui, ó. Por quê? Dessa forma ela tem a maior eficiência dela no LPF, no espectro, para poder atenuar as harmônicas. E o que eu identifiquei, né? A pessoa pegou e abriu a bobina, afastou as espiras de uma da outra aqui. Então a gente chama de descabelar a bobina, abriu toda a bobina aqui. Bom, conforme ele fez esse descabelamento da bobina, né? A bobina perde toda a eficiência dela, né? Ou boa parte dessa eficiência. E em vez de ela suprimir os espúrios, os harmônicos, o ruído que vem até, né, vai passando por esse circuito, ela vai segurando para não ir para a antena, ele abre a bobina, né? Dessa forma, o espúrio, as harmônicas, né, o ruído gerado por esse componente, devido à não linearidade dele, chegam até a antena, tá, ok? Então chega espúrio, chega ruído, chega um monte de coisa aqui até a antena, tá bom? Aí o técnico pega e mede a potência com um watímetro de ponteiro, tá? Ponteiro não, um watímetro simples, tá? O que é o watímetro simples? É o watímetro que não é sintonizado. Como é que ele funciona? Você tem uma passagem, né, de sinal, né? O sinal passa por um ponto aqui específico e existe um acoplamento ali, né? Então quando o RF passa, ele vai acoplando o sinal, né, numa outra bobina, num outro segmento, né, ou numa outra trilha, enfim, ele coleta parte desse sinal e faz deflexionar o ponteiro, ou faz indicar, no caso de um watímetro digital, o valor no watímetro no equipamento de potência. Mas qual que é o problema disso? O watímetro mede todo tipo de energia, qualquer tipo de energia. Se eu jogar 60 Hz aqui da tomada, ele vai deflexionar o ponteiro também. O watímetro não é sintonizado, ele não mede a potência em determinada frequência, ele mede tudo.
tá bom? Então o que a pessoa faz? Ele descabela a bobina porque entra o ruído, entra a potência, entra espúrio, entra tudo. E tudo vai para o ponteiro do watímetro. Então se você começou a passar mais sinal aqui, né? Estragou a bobina, matou a eficiência do LPF e fez com que passasse ruído e tudo mais ali para o watímetro. O ponteirão do watímetro vai lá em cima, né? O macanudo fica feliz de ver o ponteiro subindo, mas mal sabe ele de que sinal mesmo de RF é praticamente o mesmo, foi inalterado praticamente. O que está passando ali é espúrio, harmônico, ruído, tudo que a gente quer evitar, tudo que não é sinal, né, que vá para a antena, a partir daquele momento começa a chegar tudo na antena, tá bom? Então, gente, isso aí, turma. Agora com a tela do equipamento em foco aqui, tá? Esse sinal, essa curva que nós estamos verificando no equipamento, é a curva de sinal do LPF, tá? É o quanto esse LPF está deixando passar. Então eu estou gerando uma frequência nesse equipamento aqui e essa é a curva do sinal que ele deixa seguir para a antena, tá? Ó, para vocês verem quando tirou aqui, o sinal vai embora ali, tá? Eu vou até achar uma posição melhor para deixar ele parado aqui para mim conseguir aplicar, mostrar na tela para vocês a diferença, tá? Ó, tá ali. Bacana, eu estou em 27 MHz, tá ok? Um span aqui de 50 megas. Então tá aqui, ó, o nosso cursor está em 27 megas, ele está com menos 27 dBm, tá? É o quanto o LPF está atenuando, né? E eu vou mostrar para vocês aqui em 27. Percebe que o cursor está pulando aqui, ó, tá vendo? Ó? Ele vai começar a andar. 27, 28, 29, 30. Ele deixa até passar um pouquinho mais de sinal aqui em 31, 32. Acho que esse pico maior aqui está em 34, tá? Só que assim, o espúrio ele é um múltiplo da frequência fundamental. Então, se a gente sair aqui em 27, ele vai dar o espúrio lá para cima, lá próximo do 54. Tá bom? E vamos seguir aqui, ó. Olha o mergulho que ele dá aqui. Eu estou em 44 MHz. Ó, 37 MHz. Ele já começou a descer a curva aqui já. Então o filtro começa a matar aqui em 37 MHz. Ele já derruba o sinal assim de forma abrupta. E a gente vai evoluindo, ó. Vamos colocar lá em 54, onde gera o espúrio. 54. Ó, 54 é o vale aqui, ó. A gente está com 50 dB de atenuação aqui. Então assim, o espúrio ele vai querer sair aqui, ó. Mas o LPF vai matar, ele vai cortar, né? Dificultar a saída dele, aumentar a impedância dele de forma... não sobra sinal, né? Ou digamos assim, atenue o máximo possível. Tá bom? Então dessa forma, vamos voltar aqui em 27. Dessa forma, o LPF do equipamento, né? Esse circuito aqui, ele vai deixar passar os 27, 28, enfim, a frequência que está sintonizado o equipamento. Mas a hora que chegar o primeiro harmônico lá em 54, 56, 60, 70 MHz, ele vai matar, ele vai atenuar esse sinal para que esse sinal não chegue na antena. Tá bom? Então, como estou com o equipamento aqui sintonizado, tenho frequência de saída, ele me mostra o que está passando aqui, né? E até no caso de medir a potência que seja, né, que ele esteja numa outra tela aqui de medir potência, ele é um equipamento sintonizado. Então eu digo para ele, eu quero medir nessa frequência, o que está nessa frequência. Então ele vai me dizer exatamente o sinal daquela frequência. Tá bom? Ele não é que nem um watímetro que vai, todo sinal ele vai deflexionar o ponteiro, né, e vai gerar aquela falsa ilusão de que estamos com potência A, potência B. Tá ok? Então, gente, não façam isso, tá? Eu confesso para vocês que eu ia até abrir essa bobina aqui para fazer o vídeo, mas eu acho que não vale danificar a bobina do equipamento desse daqui, sabe? Só para gerar conteúdo, né? A ideia é passar para vocês o perigo de mexer nisso daqui, né? E o dano, né? Que a gente gera no espectro, né? Então basicamente, vamos aqui, ó, vamos avançar aqui em, vou colocar aqui que seja 35 MHz. Quando a gente abre a bobina e essa linha, em vez de cair, ela continua aqui, ó. Perde a eficiência desse filtro. Então a linha vai seguindo para frente aqui, ó. Vamos colocar aqui 55. Então essa região aqui que ele está matando o sinal para não deixar o harmônico, o espúrio passar e somar lá na antena, no watímetro, enfim, essa linha fica reta aqui, ó. A atenuação dela vai aumentando, essa linha vai subindo aqui, ó. Ok? Então perde-se a eficiência do equipamento.
ele começa a gerar espúrio, começa a gerar ruído, manda tudo isso para a antena. O rádio amador imagina que está com uma potência maior, e mesmo que de fato estivesse, gente, 30 watts não muda absolutamente nada, tá bom? 50 watts também não vai mudar absolutamente nada. Então, para que tenha assim uma diferença de sinal, algo que realmente seja relevante, a gente precisa trabalhar com pelo menos ali seus 80, 100 watts, tá bom? E isso daqui não vai gerar nunca isso, tá? É um transistor só de saída, não tem condições, existem limitações do componente, não vai gerar nunca essa potência. Pode jogar tensão direto, pode fazer a modificação que quiser, ele não vai chegar nos seus 70, 80 watts, que digamos assim, seriam de fato benéficos ali, né? Geraria alguma diferença de transmissão, tá ok? Não vai mudar absolutamente nada, só vai desgastar mais do equipamento, vai gerar ruído, vai gerar espúrio, tá? Daqui a pouco você começa a dar interferência no seu vizinho, né? Quem trabalha em operação base, operação fixa, vai começar a gerar ruído, né? A televisão não está mais em 54 MHz, né? Ela deslocou de frequência, mas se você abre isso daqui, você não sabe o quanto de ruído você está jogando no espectro, né? Não se sabe até que ponto você chega, e daqui a pouco começa a saturar os receptores de TVI, que já não são de boa, já não são aquela qualidade, começa a ter problema até com interferência aí nos equipamentos aí da vizinhança. Tá bom, gente? Então assim, não façam isso. Meu intuito com esse vídeo é trazer informação, tá bom, para os donos de equipamento. Não façam isso, seja o RP70, né? Eu tô dando um exemplo dele, mas infelizmente nos PX, pegar o equipamento PX, abrir o equipamento PX, você acha bobina descabelada, tá bom? Infelizmente é uma prática comum de pessoas ali, acho que não muito preparadas para atuarem nessa área, tá bom? E às vezes ou por ignorância de não conhecer, ou enfim, né, de não ter equipamento às vezes adequado para identificar que quando você faz isso, você arrebenta aqui o espectro do seu equipamento, né, você distorce, joga ruído no espectro inteiro, né, ou enfim, né, não vou entrar nesses méritos. Meu intuito aqui não é atacar ninguém nem falar mal do serviço dos outros, tá bom? A minha preocupação é com o espectro, é com o conhecimento, é com a informação, tá bom? E é isso que a gente busca trazer nos nossos vídeos. Beleza, gente?